Imagine a seguinte cena. Um apagão massivo deixa milhões de pessoas sem eletricidade. Supermercados são esvaziados em questão de horas. E caixas eletrônicos param de funcionar. Pode parecer exagero, mas governos europeus já recomendaram oficialmente a mais de 450 milhões de pessoas que armazenem alimentos suficientes para pelo menos 72 horas, por medo de guerras, ataques cibernéticos e crises nas cadeias de suprimentos. Se eles estão falando, talvez seja a hora de levar a sério. Hoje eu quero te apresentar 8 alimentos que não só podem salvar sua pele numa emergência, mas que também são baratinhos, fáceis de encontrar e, se guardados direitinho, duram anos, quem sabe até décadas. E no final, eu te dou uma dica de ouro para você não pisar na bola. Primeiro, mel, o ouro líquido que nunca estraga. Quando a gente pensa em estoque de emergência, geralmente imagina arroz, feijão ou macarrão, mas pouca gente inclui o mel na lista, sendo que ele é um dos itens mais valiosos que você pode ter. Esse néctar doce foi encontrado intacto em tumbas egípcias com mais de 3.000 anos e ainda estava bom para consumo. Por que isso acontece? Porque o mel tem pouquíssima água, um pH ácido que impede o crescimento de bactérias, e ainda contém peróxido de hidrogênio natural. Tudo isso o torna um alimento eterno, desde que esteja bem vedado, e que não se adicione umidade a ele. Mas o mel não é só uma fonte rápida de energia, com glicose e frutose. Ele também é um remédio. Desde a antiguidade, ele é usado como um antibacteriano, e até hoje a Organização Mundial da Saúde o recomenda para combater a tosse. Uma única colher te dá calorias, que podem te manter ativo durante trabalhos físicos intensos em uma crise, e ainda pode ser um ótimo item de troca, porque a demanda por ele sempre existe. Ter vários potes de mel puro não é só pensar em comida, é um investimento em energia, saúde e até em uma moeda de troca. 2. Arroz branco, o rei dos carboidratos eternos. O arroz branco é, sem dúvida, a estrela de qualquer despensa de emergência. Não é por acaso que, em catástrofes passadas, como furacões ou grandes apagões, ele foi o primeiro a sumir das prateleiras. É tipo o papel higiênico na pandemia, só que mais útil. O segredo dele está na versatilidade e, principalmente, na durabilidade. Armazenado corretamente, ele pode durar até 30 anos sem perder as propriedades. É tipo um seguro de vida para sua família. O importante é saber como armazenar direito. Não basta deixar no saco do supermercado, porque esses sacos têm microfuros que deixam entrar umidade e bichinhos. Para uma armazenagem de verdade, você precisa de sacos Mylar com absorvedores de oxigênio ou baldes de grau alimentício bem vedados. É como um bunker hermético para o seu arroz. Desse jeito, você transforma um alimento barato numa reserva para décadas. O arroz também é uma fonte inesgotável de carboidratos, que dá energia duradoura, algo essencial em tempos de estresse, frio ou trabalho físico. E o melhor de tudo, ele combina com quase tudo, com enlatados, sopas, vegetais secos e até com mel, se precisar de calorias rápidas. É o coringa da cozinha. O sabor neutro dele o torna perfeito para todos da família, de crianças a idosos. Em tempos de inflação, comprar em grandes quantidades é também uma estratégia financeira esperta, porque assim você garante muitas porções por pouco dinheiro. Um verdadeiro achado. Armazenar arroz branco não significa só ter uma reserva para emergências, mas sim se proteger contra as incertezas do futuro com um dos alimentos mais confiáveis que existem. 3. Leguminosas secas, a proteína que dura gerações. Se o arroz é a base dos carboidratos, as leguminosas são a rainha indiscutível das proteínas vegetais numa despensa de emergência. Feijões, lentilhas, grão de bico ou ervilhas não são apenas baratos, mas também têm uma vida útil que pode exceder 25 ou até 30 anos, se armazenados corretamente.
Bem conservados em sacos de mylar com absorvedores de oxigênio e em baldes herméticos, eles se tornam uma fonte inesgotável de alimento. É interessante notar que uma xícara de feijão cozido pode fornecer cerca de 15 gramas de proteína, o equivalente a um filé de frango, mas com a vantagem de não estragar sem refrigeração. Além disso, fornecem ferro, potássio, folato, fibras e outros nutrientes essenciais que seu corpo precisa para se manter forte em uma crise. E, embora muitos pensem que cozinhar exige gás ou eletricidade, a realidade é que existem métodos alternativos. Você pode simplesmente germiná-los com água em 3 ou 4 dias, obtendo um alimento fresco e rico em vitaminas, mesmo sem cozinha. Existe também o truque da garrafa térmica. Coloque os grãos de molho com água quente, embrulhe bem e, pela manhã, terá leguminosas prontas para consumir. Além do valor nutricional, as leguminosas são muito saciantes, o que ajuda a reduzir a ansiedade quando os recursos são escassos. E não podemos esquecer o custo. Com um pequeno investimento, você pode garantir centenas de refeições. Armazenar leguminosas não é apenas uma questão de sobrevivência. É seguir o mesmo princípio que permitiu a civilizações inteiras prosperar por milhares de anos. 4. Macarrão seco, o alimento que conforta e nunca falha. O macarrão é um daqueles alimentos que parecem simples demais para serem considerados essenciais para a sobrevivência. Mas, na verdade, ele é um pilar indispensável. Primeiro, sua durabilidade. Um pacote de macarrão seco, em sua embalagem original, aguenta bem por vários anos. E se você selar em sacos mylar com absorvedores de oxigênio, ele pode durar uma década sem problemas. Por quê? Porque o macarrão tem um teor de umidade muito baixo, o que impede o crescimento de bactérias e mofo. Isso o torna um alimento que resiste ao tempo sem esforço. Mas, além do técnico, o macarrão tem um valor emocional enorme. Imagine um apagão ou uma crise prolongada, um prato de espaguete com um pouco de molho, ou uma simples sopa com macarrão, pode te devolver uma sensação de normalidade em meio ao caos. Isso é o que chamamos de comida de conforto. Não só nutre o corpo, mas também acalma a mente e mantém o moral elevado. Além disso, é um alimento muito nutritivo. Um pouco de macarrão misturado com uma sopa enlatada ou alguns legumes pode alimentar várias pessoas com poucos recursos. Seu preparo é rápido e requer pouca energia, o que é crucial quando você depende de um fogareiro ou de uma fogueira improvisada. E não podemos esquecer da versatilidade. Com macarrão, você pode fazer desde uma sopa leve até um prato mais substancioso, o que evita a monotonia em uma ração de emergência. E, por último, seu preço. Ainda é uma das formas mais baratas de acumular calorias de qualidade. Em suma, o macarrão é um aliado silencioso, econômico e reconfortante que pode fazer a diferença entre apenas sobreviver e enfrentar uma crise com dignidade. Quinta dica: aveia e cereais integrais. Energia rápida e nutritiva. A aveia é frequentemente esquecida nas listas de estoque de emergência, mas é um dos alimentos mais práticos e completos que você pode armazenar. Sua maior vantagem é que exige pouquíssima preparação. Basta adicionar água quente ou até mesmo leite em pó, e em poucos minutos você tem um café da manhã energético. Se você não tiver como aquecer água, pode deixar a aveia de molho durante a noite. No dia seguinte, terá uma refeição macia e nutritiva, pronta para consumo. A aveia é rica em fibras solúveis, que prolongam a sensação de saciedade, e fornece vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e antioxidantes, que fortalecem a saúde, especialmente em momentos de estresse. Por ser um carboidrato de digestão lenta, também oferece energia constante e evita picos de açúcar, que podem custar caro em uma crise. Cereais integrais em geral, como trigo, centeio ou até milho em grão, também são opções valiosas. Podem ser armazenados por décadas se protegidos do ar e da umidade. Com um pequeno moedor manual,
Você pode transformá-los em farinha e preparar pães, tortilhas ou mingaus, ampliando suas opções culinárias em situações difíceis. A aveia também é barata e leve, o que a torna perfeita para mochilas de emergência ou como complemento a suprimentos mais pesados, como arroz ou leguminosas. Ela pode até mesmo servir para alimentar crianças pequenas, misturada com mel ou leite em pó, garantindo uma nutrição completa. Incluir aveia e cereais integrais em seu estoque significa não apenas pensar em calorias, mas também em nutrientes, praticidade e energia constante quando você mais precisar. Sexto ponto: carnes em conserva. Proteína pronta para usar a qualquer momento. Quando pensamos em proteínas animais em tempos de crise, a primeira coisa que vem à mente é carne fresca. O problema é que, sem refrigeração, ela dura apenas algumas horas e pode rapidamente se tornar um perigo real para a saúde. É aí que entra a carne em conserva, um verdadeiro salva-vidas em qualquer situação. Frango, atum, sardinha, carne de porco ou até salmão enlatados oferecem proteína de alta qualidade que pode ser consumida imediatamente, sem cozinhar. É como um bom e velho churrasco de domingo, mas direto da lata. A validade delas é de vários anos, e se você as guardar em um local fresco e seco, muitas vezes duram bem além da data de validade indicada. Poderíamos dizer que são como um bom vinho que amadurece na adega, só que mais substanciosas. A variedade é outra grande vantagem. Diferentes tipos de carne enlatada ajudam a evitar a monotonia e a manter o moral elevado. Isso é crucial quando os tempos são difíceis e você anseia por variedade, assim como se anseia por uma boa feijoada. Além disso, os sachês a vácuo oferecem uma alternativa leve e fácil de abrir, perfeita para mochilas de emergência ou situações em que você não tem um abridor de latas à mão. Prático como um canivete suíço, só que para a fome. O valor nutricional delas é impressionante. Uma porção pode fornecer entre 20 e 25 gramas de proteína, o equivalente a um peito de frango fresco, mas sem o risco de estragar. É como um pequeno fisiculturista em cada lata. No entanto, preste atenção ao armazenamento. Não as guarde em garagens ou locais onde a temperatura flutua muito, pois o calor reduz sua durabilidade. Elas devem ser tratadas como uma boa cerveja, guardadas em local fresco e escuro para que permaneçam frescas por muito tempo. Também é aconselhável verificar se não apresentam amassados, ferrugem ou estufamento antes de consumir. A segurança em primeiro lugar, como se diz no Brasil. E não se esqueça de um detalhe prático. Latas com anel de abertura fácil fazem toda a diferença em momentos de estresse. É como um pequeno luxo quando você está sob pressão. Carne em conserva significa a certeza de que, mesmo nos piores cenários, você terá proteína imediata e segura. Uma preocupação a menos, um pouco mais de segurança. 7. Lácteos de longa duração. Nutrição essencial para todas as idades. Produtos lácteos são uma categoria de alimentos que muitos esquecem ao planejar um estoque de emergência, mas seu valor nutricional é difícil de substituir. O leite em pó, por exemplo, se armazenado hermeticamente e protegido da umidade, pode durar mais de 10 anos. Com ele, é possível preparar bebidas nutritivas, enriquecer aveia ou café, e até mesmo fazer molhos e sobremesas que podem trazer um toque de variedade ao cardápio em tempos difíceis. Outra opção prática é o leite condensado ou evaporado, que dura de 1 a 2 anos e pode ser consumido puro ou diluído em água para uma versão mais leve. Além do leite, existem derivados duradouros como queijos duros maturados, que podem ser armazenados por meses sem refrigeração, ou a manteiga clarificada, também conhecida como ghee, que permanece estável por anos sob condições adequadas. Esses produtos fornecem proteínas, gorduras saudáveis e, o mais importante, cálcio, um mineral-chave para ossos e músculos fortes, especialmente em crianças e idosos. Em um cenário de emergência, onde a dieta pode ser monótona e limitada,
Os produtos lácteos trazem variedade e suprem necessidades nutricionais que outros alimentos não conseguem. O custo também é acessível. Um pacote grande de leite em pó pode render dezenas de litros de leite, o que significa centenas de porções de um único produto. E não nos esqueçamos do aspecto psicológico. Um copo de leite quente com mel pode ser um momento de aconchego em meio ao caos. Portanto, incluir produtos lácteos de longa duração em seu estoque não é apenas um luxo, mas um investimento em bem-estar e saúde. 8º. Refeições liofilizadas. A tranquilidade na sua bolsa. As refeições liofilizadas, que antes eram vistas como coisa de aventureiro e mochileiro, se tornaram uma das opções mais inteligentes para sua despensa de emergência. A maior vantagem delas é a durabilidade. Bem armazenadas, podem durar 30 anos sem perder a qualidade ou o sabor. Isso significa que um investimento feito hoje pode ser útil décadas depois. Além disso, elas não precisam de preparo complicado. É só adicionar água quente, ou até fria, esperar alguns minutos e pronto. Você tem uma refeição completa e nutritiva, pronta para comer. Essa simplicidade faz toda a diferença quando não há eletricidade ou gás. Outro ponto positivo é a variedade. Ao contrário de outros itens básicos, os menus liofilizados incluem sopas, massas, ensopados, cafés da manhã e até sobremesas. Essa diversidade não só oferece uma alimentação equilibrada, mas também ajuda a manter o bom humor em tempos incertos. Não se trata apenas de sobreviver, mas de sentir um pedacinho de normalidade quando tudo ao redor parece um caos. A embalagem também é uma grande vantagem. As bolsas são resistentes, leves e fáceis de transportar, o que as torna perfeitas para mochilas de emergência ou evacuações rápidas. Se você não comer tudo de uma vez, pode fechar a embalagem e guardar para depois, algo quase impossível com outros tipos de alimentos. É verdade que o custo inicial é mais alto do que o de arroz ou macarrão, mas o valor está na praticidade e na segurança de ter refeições completas sempre à mão. No final das contas, as refeições liofilizadas não são apenas um plano de emergência. Elas são um investimento em paz de espírito e resiliência diante do imprevisível. Montar uma despensa de emergência não é acumular coisas sem critério, mas sim escolher inteligentemente alimentos que sejam realmente nutritivos, que durem bastante e que te tragam paz de espírito. Desde o mel, que é eterno, até as refeições liofilizadas, dignas de um bom restaurante, passando por itens básicos como arroz, leguminosas, massas, aveia, até carnes e laticínios de longa duração. Cada item tem um papel único. É importante começar pequeno. Um saco extra de arroz, algumas latas de atum, um pacote de leite em pó. Com o tempo, você vai construindo uma reserva que não só te protege de quedas de energia ou crises, mas também de incertezas econômicas. Lembre-se, o governo recomenda estar preparado para 72 horas, mas é mais inteligente pensar em semanas. Sua família vai valorizar cada passo que você der hoje para garantir o futuro deles.